como ele diz. Pessoal, antes de começar mesmo, eu já quero mostrar isso aqui, ó. O nosso novo e-book está saindo do forno. Agora, daqui a pouco eu quero falar mais sobre esse e-book nosso, que ficou um espetáculo. Bom, pessoal, 19h42 em ponto, o nosso encontro, o nosso café de hoje é muito especial. Estamos recebendo aqui meu grande amigo Nelson Antônio de Souza. Puxa vida, quando a gente fala do currículo do Nelson, da experiência dele, a gente já vê o quanto vai ser rica essa live hoje, o quanto vai ser rica a nossa conversa. O Nelson, ele é psicólogo, ele é formado em letras, ou seja, ele é uma pessoa de humanas, ele é uma pessoa de pessoas e tem um currículo invejável. O Nelson foi diretor da área de pessoas da Caixa, foi vice-presidente de habitação da Caixa, foi presidente da Caixa, foi presidente do Banco do Nordeste. Hoje ele é presidente do Conselho de Administração do BRB aqui de Brasília. Ele é membro do Conselho do Sebrae de São Paulo e é presidente da Desenvolve São Paulo. A Desenvolve São Paulo é o Banco do Empreendedor de São Paulo. Então, Nelson, é uma satisfação muito grande te receber hoje para uma boa conversa, para a gente tomar um bom café. Até antes de passar a palavra para você, eu vou só dar uma conectada, até para você perceber, entender o que nós estamos fazendo. Quando começou esse isolamento, essa crise toda, Nelson, eu comecei a ficar angustiado em relação ao que fazer. O que fazer no momento desse? O que a gente não podia era ficar parado, deixar a inércia tomar conta e paralisar a gente. Aí, de dentro para fora, eu criei esse movimento. E achei que a gente podia trazer mais gente para entrar com a gente nesse movimento. E foi aí que veio a ideia. Instituto Z1, com uma série de cursos presenciais, com muita coisa, com processo de coaching, mentoria. Eu falei, nós vamos dar uma guinada e vamos aproveitar esse momento para fazer um trabalho, uma mudança de estratégia para o digital. Aí nós abrimos um canal no YouTube, passamos a fazer lives diárias, criamos a hashtag 1942, já é a terceira semana. Para você ter ideia, na primeira semana nós falamos de comunicação, lançamos um e-book que está com mais de 300 downloads já, e eu quero avisar para você que não baixou ainda. Só vai ficar hoje o e-book comunicação. Amanhã já vai ficar só o novo e-book que nós vamos lançar hoje, tá bom? Aí na segunda semana foi a semana do como ser promovido em 6 passos. Foi outra semana muito rica. Fizemos, inclusive, esse e-book para lançar hoje. E essa semana é o Café com o Zé, onde nós estamos recebendo executivos, pessoas com currículo, com experiência como a sua, para compartilhar com todos nós toda essa sua experiência. Então, eu queria dizer o seguinte, que para a próxima semana eu nem vou falar ainda. Eu só quero falar uma coisa. Quem quiser estar comigo a semana que vem, coloca o tênis da atitude. Porque a semana que vem não é só para conversar, não. É para quem quer com atitude. É o fazer. Tá bom? Então, Nelson, eu quero já passar para você, então, a palavra e te agradecer mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estão com a gente todos os dias. E eu quero dizer também, Nelson, que eu sempre falo o seguinte, que a gente é movido por coraçãozinho. Então, se achou bom, bota o coraçãozinho. Se fez sentido, bota o coraçãozinho. Se está feliz, bota coraçãozinho. Se concordou com o Nelson, bota coraçãozinho. Para a gente ter uma live bem movimentada, bem participativa e, com certeza, vai fazer com que cada um de nós saiamos melhores como pessoas e como profissionais dessa boa conversa que nós vamos ter com o nosso amigo Nelson. Boa noite, Zé Humberto. Boa noite, amigos e amigas no Brasil inteiro. Você falou tantas empresas, tantas recordações, tantas coisas boas. E
eu realmente quero mandar um abraço para todas essas empresas. Eu gostaria até de citá-las, porque é tão importante, elas fazem parte da minha própria formação. Começando lá, esquecer uma, né? Quando eu comecei lá no Banco do Brasil como menor, depois Olha aí. né? Então tem um bom tempo já. Menor aprendiz no Banco do Brasil, gente. Talvez seja mais importante. Foi onde tudo começou. Banco do Brasil, logicamente, depois Caixa Econômica, minha querida Caixa Econômica, Banco do Nordeste, que eu tenho o maior carinho, respeito, e Sebrae com Gera São Paulo, BRB, CDHU. Então, são muitas empresas e a atual, que é a Desenvolve São Paulo. Né? Então, muitos amigos. E essa é uma coisa mais rica disso tudo. A coisa mais rica não foram só as realizações que nós fizemos ao passar juntamente com esses colaboradores que estão nessas empresas e que fizeram a história dessa empresa, eles estão fazendo a história dessas empresas, mas é poder ser partícipe junto com eles em transformação. Então, eu quero começar dando, primeiro, parabenizar você pela iniciativa e segundo... Nosso amigo Fábio Lenz acabou de entrar aí, Nelson, mandando um abraço para a gente aí. Querido Fábio Lenz, e tantas pessoas queridas nesse momento. Então, o que nós deixamos aí é isso, é um respeito, é um carinho, é essa amizade de uma sexta-feira à noite, só estar sexta-feira à noite, mesmo tendo essa pandemia e tudo mais, mas tantas outras coisas, estar aqui conosco, eu já agradeço de coração. Eu fico muito feliz por isso. Ô, Nelson, eu já vou te fazer uma provocaçãozinha assim, lembrando de toda essa história, eu fico pensando quantas cidades você já morou, inclusive, para trabalhar aceitando novos desafios, ou seja, estando aberto a mudanças, a novos desafios. Você já morou em Brasília, já morou em São Paulo, já morou no Nordeste, já morou em vários lugares, sempre aberto e disposto a aceitar novos desafios. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente a construção de uma carreira vitoriosa, uma carreira na Caixa, por exemplo, que chegou ao último degrau como presidente da Caixa, e várias outras posições de dirigente em outras grandes empresas. O que você aprendeu na construção de uma carreira consolidada como a sua, que pode servir de aprendizado para outras pessoas que estão construindo as suas carreiras? Bem, logicamente que é uma experiência de vida. Eu gosto muito de ler e gosto muito de ver teorias administrativas, modelo de gestão e tudo. Mas eu aprendi nessa caminhada que é preciso que você tenha alguns princípios básicos que norteiem uma carreira. Logicamente, cada um de nós, se perguntarmos, se fizermos essa mesma pergunta para cada um que está aqui nos assistindo, eles vão ter uma crença e vão ter um valor. Mas existem algumas coisas que são comuns. A primeira delas é fundamental ter um compromisso com aquilo que está desejando, um compromisso com aquilo que abraçou. Uma outra coisa importantíssima é preciso ter ética. É preciso ter ética. Isso é algo fundamental. E aí, além desse compromisso da ética, tem algo também que não pode ser deixado de lado. É preciso definir o objetivo. Às vezes e esse objetivo, muitas vezes nessa clareza do objetivo. Clareza desse objetivo. Muitas vezes na caminhada, muitas pessoas, às vezes nem nós acreditamos, o objetivo é tão inatingível. As pessoas chegam para nós, isso está acima das suas. Não acredite nas pessoas. Essas são as perdedoras. Acredite na sua maneira, no seu modelo de transformar, e muitas outras pessoas irão acreditar em você, mas você precisa acreditar que aquele objetivo que você traçou, ele realmente eu diria, desses três, tem um quarto que é o mais importante de todos. Todos perguntam assim: será que o sentimento mais importante é o amor? Eu diria não para isso aí. O sentimento mais importante
sua plenitude, chama-se respeito. Respeito à diversidade, respeito ao contraditório, respeito até aquelas coisas que você nem concorda, mas você tem que respeitar. Você não é obrigado a fazer. E essa linha do respeito me remete a algo principal de ir nessa caminhada. E que se eu tivesse que dizer algo que foi um fator crítico de sucesso, foi eu procurar respeitar as pessoas e conviver com as pessoas de maneira, eu diria, na sua pureza, na sua verdade, no seu olho no olho, sabendo que cada pessoa que está pertinho de você merece esse respeito, merece toda amizade, mesmo às vezes quando é contraditório, mesmo quando não é aquilo que você gostaria que fosse. Mas esse é o poder transformador. Eu diria que foi isso que me trouxe até aqui. Em todas as empresas que eu passei. Se algo que você assumiu com compromisso, com ética, se você tem foco, tem objetivo e respeitou, dificilmente você será desrespeitado, porque as pessoas estarão do seu lado. Isso foi o que eu aprendi. A riqueza disso tudo, eu concluiria esse item de seguinte. Quando você se relaciona com as pessoas e as pessoas sentem que estão sendo respeitadas na sua essência, com carinho, com dedicação, ação. Isso transforma a vida das pessoas, a vida do profissional e transforma a vida da corporação. Eu sempre digo assim, quando você traça seus objetivos pessoais, ele precisa estar aliado e alinhado com os objetivos organizacionais. E aí as coisas acontecem. Eu diria que, se eu estou aqui hoje, eu devo muito a esses colaboradores, esses amigos e amigas que eu deixei em várias empresas que foram citadas aqui, em várias cidades que foram citadas. Lembrando aqui, né, a minha belíssima Parnaíba, que foi a primeira que eu saí de São Paulo. Eu voltei para São Paulo depois de muitos anos. Parnaíba, Teresina, Fortaleza, Brasília e São Paulo. Essas são as cidades que eu morei e que eu tenho muito carinho, fui muito bem recebidos em todas. Ô Nelson, a gente conversando, você me deu uma aula e eu queria pedir para você compartilhar essa aula que você me deu com todos aqui. Mas antes eu quero recomendar o que eu estou recomendando todo dia. Você está com seu caderninho aí e com a caneta para anotar esses ensinamentos que o Nelson está nos trazendo aqui? Nessa primeira abordagem, ele já trouxe uma série de ensinamentos importantes para a nossa vida, para a nossa carreira. Ô Nelson, quando você muda de uma empresa para outra ou para outra unidade dentro da empresa, quando você chega no novo lugar para trabalhar, o que você faz? Olha, é bem interessante isso aí. Como eu já falei, eu gosto muito das teorias econômicas, mas é preciso que você tenha uma crença na tangibilidade da execução dessas políticas administrativas, desse modelo de gestão. Eu tenho um modelo. Eu não estou dizendo, eu estou sempre aberto à mudança. Mas a primeira coisa que eu chego numa empresa, eu quais os colaboradores que compõem aquela empresa e qual a cultura daquela empresa e olho o clima organizacional da empresa. Isso é fundamental, porque quem transforma a empresa, quem transforma a vida, quem transforma tudo, são as pessoas. Mas, especificamente, o que eu vejo do ponto de vista organizacional? Feita essa primeira parte de conhecer com qual é o time que nós vamos trabalhar, e aí nós vamos verificar qual é o planejamento estratégico dessa empresa, seja pública ou privada. Por que ela foi criada? Ela tem uma missão, ela tem um objetivo, ela precisa cumprir esse objetivo para o qual ela foi criada, seja pública ou privada. Feito isso, nesse mapa estratégico, nesse planejamento, missão, visão, temos objetivos empresariais, tem suas metas, tem seus indicadores, tem suas ações. Está lá. Seja o modelo de gestão que tiver. Nós temos lá. Fora isso aí, esse planejamento, você tem que dar uma olhada no balanço da empresa. Um balanço para verificar como ela está constituída do ponto de vista de indicadores financeiros, econômicos financeiros. Indicadores econômicos financeiros. Então, você olha a missão, a visão, o planejamento, verifica
balanço da empresa, ou um balancete, se quiser ficar mais atualizado, mas não pode esquecer de algo que é a constituição dessa empresa. Ela tem um estatuto, ela tem que você precisa olhar, ou um contrato. Isso são coisas básicas. Quando você olha o planejamento estratégico, olha o estatuto, olha o contrato, se for pública ou privada, e verifica o balanço e o balancete da empresa. E primeiro você não pode esquecer que olhou a política de pessoas, que esses são os importantes, que vão fazer a execução dessa missão e buscar a visão da empresa. Isso, para mim, é fundamental. Em todas as que eu passei, e aprendi isso cedo, e é importante que tenha todo esse caminhamento. Agora, como é que isso pode sair bem feito? Quando você consegue falar com os colaboradores, eles precisam ser partícipes, inclusive, desse planejamento, para eles entenderem qual é o estratégico dessa empresa. Eles entendendo isso, quem vai vender não é o presidente, não é o vice-presidente. Todos vão vender aquilo que foi definido. E aí, quando os resultados saírem no final do ano ou no semestre, todos vão entender, eu estou nesse resultado. Esse resultado não foi só uma ação corporativa. Esse resultado eu suei, eu participei. Os dias que eu vim de minha casa para trabalhar foram bem empregados, foram bem feitos. Eu estou nisso. Esse resultado. E aí tem que ter uma política de pessoas, de bônus, participação nos lucros, de valorização dos parceiros. Então, tem esses itens que eles acontecem de maneira concomitante. Eles não acontecem separados, são concomitantes. Então, eu diria que, ao chegar numa empresa, e aí não é diferente, é isto. Uma coisa que eu diria, em todas as empresas que eu passei, se os resultados aconteceram, mas os resultados pelos resultados não são mais importantes. O mais importante é você estar, por exemplo, numa sexta-feira como essa, tá? Numa sexta-feira nós estamos aqui com mais de 100 pessoas ouvindo aqui. Nós dois que somos bem conhecidos nessas empresas, mas por quê? Estão aqui porque acreditam numa proposta dessa. E a coisa que mais me deixa feliz não é quando o resultado da empresa sai pelo resultado, mas é o semblante de cada colaborador quando se sente valorizado e diz, eu estou me enxergando nesse resultado, eu participei, eu estou meu encarreiramento está em mesma direção e sentido do encarreiramento dessa empresa que eu estou dela, nessa empresa que eu acreditei. E se o colaborador, seja a geração mais antiga, seja a geração Y, seja a geração X, todas elas têm essa mesma coisa, essa coisa. E você notou que aquela palavrinha mágica, respeito, ela sempre paira em todos os momentos, seja na hora. E não é, eu diria, com chicote, nem vendendo o que não é verdade, que você consegue resultados. Em qualquer empresa, você consegue vendendo uma proposta correta e respeitando as pessoas na sua essência. Mesmo quando a informação for ruim para ser dada, mas precisa ser dada com verdade. Não pode ter manipulação. Temos que evitar manipulação. Hoje, com a velocidade da comunicação, das mídias que temos, não dá para você enganar as pessoas. Ou você é verdadeiro, olho no olho, e vende e vai trabalhar em conjunto, coloca uma seleção no campo para as coisas acontecerem. É assim que eu acredito, é assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu fico feliz. Ô Nelson, eu estou observando aí você falando e as pessoas ratificando, relembrando as pessoas que já trabalharam com você, todo mundo reafirmando tudo que você está dizendo. E eu quero perguntar, quem está com o caderninho aí, anotou o que o Nelson acabou de dizer? Liderar com planejamento, com estratégia e, principalmente, liderar por visão e propósito. Visão e propósito para que as pessoas tenham sentido para o que fazem e com muito respeito. É isso, Nelson? Foi mais ou menos isso que você falou?
Resumidamente, é exatamente isso aí. Você resumiu muito, muito bem. Eu quis colocar com as palavras, logicamente, mais técnica, mas sempre quem me conhece, eu sempre passo, falo do coração. E é isso. Cheguei aqui na Desenvolve São Paulo, só pegando a coisa que eu mais tive cuidado, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o ex-presidente da Desenvolve. Coisa que eu fiz também na Caixa Econômica, que eu fiz no BNB, cada vez que eu passei o bastão para alguém, a primeira coisa que eu fiz foi levar o que o futuro tinha que fazer. Não é obrigado a fazer. Mas isso é algo também de muito respeito, a palavra respeito. Eu não sei se o ex-presidente da Desenvolve, que é o Milton, foi presidente da Caixa também, que eu já quero aqui agradecer, que nós conversamos muito antes de entrar na empresa, entendeu? E todas as que eu passei, eu fiz isso também. Porque isso é um respeito à cultura daquela empresa. Você tem que respeitar uma cultura que existe. Isso não quer dizer que você não vai evoluindo, mas isso é fundamental. É fundamental uma empresa. Ô Nelson, nós já falamos muito da construção da carreira, de como você vai construindo a sua história. Eu queria te perguntar uma coisa: quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Quais são os cuidados para que você não tenha percalços na sua carreira, de repente consiga atingir os seus objetivos de crescimento? Essa mesma coisa que eu falei de planejamento para uma empresa, tem que ter um planejamento também para as pessoas. Eu não sei se eu vou citar duas coisas que eu usei ultimamente, um modelo que eu usei para a empresa, e nós vamos traçar um paralelo com um planejamento, um PDI. Vamos chamar um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. Certo? Tem que ter isso, tem que ter claro isso. Na Caixa, quem está na Caixa nos assistindo, lembra do Pregap, onde nós colocamos alguns itens, né? Primeiro, o P de pessoas, nós tínhamos aí o R de resultado, de eficiência, o E de eficiência, governança corporativa, o atendimento e cliente e um planejamento. Certo? Você vê que a empresa ela tem algo que norteia, e depende de como. Por exemplo, você colocar hoje qualquer empresa e dizer o que tem que ser feito, mudam um pouco isso aí. Mas na Desenvolve São Paulo, nós colocamos o EPIC, eficiência, pessoas, parcerias, inovação e crédito. Por quê? É importante, tem algo que é comum que eu queria deixar aí para o 2. Pessoas. Quem realiza? Então, estou dizendo o seguinte, é preciso, e principalmente agora, depois de eu diria, essa pandemia que vai estar transformando, o mundo não será mais a mesma coisa, mais do que nunca nós temos que ter objetivos claros, tem que ter um planejamento. Não acreditem, não deixem que a vida, que a vida nos leve. Vamos ter um mínimo de organização. O que eu quero, por exemplo? Qual é meu plano daqui? Não quero fazer de 5 anos, faz pelo menos para 1, 2 anos. Mas é deixar claro. E como eu vou chegar a esse objetivo que foi definido nesse plano de desenvolvimento individual? Vamos chamar aqui um PDI. O que eu tenho? O que eu quero chegar? E é importante que você elabore esse plano, assim como tem um planejamento estratégico, tem que ter um planejamento de desempenho ou de desenvolvimento individual. É preciso estar sempre se preparando, buscando um autodesenvolvimento, estando preparado para quando a oportunidade surgir, você realmente utilizar esse encarreiramento, isso que está sendo preparado, para que você não chegue por acaso. Se você tem aquilo que nós falamos lá no início, é uma pessoa ética, é uma pessoa comprometida, tem objetivo claro e tem respeito pelas pessoas, se você tem seu planejamento, você começa a pegar a maneira como você tem sua crença, o seu valor, sua crença, sua maneira de olhar, sua visão de mundo e pegar algo que você tem planejado. Meu planejamento é este. Isto que eu quero chegar. Você pode ter certeza. Eu vou repetir uma frase. Mesmo quando ninguém acreditar que você possa chegar, você vai chegar. Você vai chegar. E agora, chegue com respeito com essa palavrinha mágica. Com respeito às pessoas. Com respeito à empresa que você está.
Se essa empresa não dialoga com você, você tem todo o direito, e aí a geração X, a geração Y está muito focada nisso, ela simplesmente muda, né? Os valores estão mudando. E a gente tem que se atualizar. Então, eu posso dizer o seguinte, hoje, a maneira como nós estamos pensando, antes dessa pandemia até então, é uma coisa, mas nós estamos vivendo um momento histórico da humanidade. Um histórico. Será muito diferente depois. Esse mesmo PDI que você tem até hoje, ele pode não servir para depois, daqui a 2 meses, ou 1 mês, 2 meses, quando essas medidas restritivas, ou esse isolamento terminar. Porque aí tem algo no momento hoje que se diz o seguinte, muita gente vem dizer, faz o seguinte hoje, essa pandemia é saúde versus economia. Não, está errado. Não é saúde versus economia, é saúde mais economia. Por quê? Nós temos que salvar as vidas das pessoas em primeiro lugar, mas temos que salvar os negócios das empresas. Porque os negócios geram emprego, geram renda e geram vida também. Mas tem que primeiro lutar aqui, para o lado de como é isso. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou na Comissão de Economia, no DISC, do Governo do Estado de São Paulo. Que é o estado mais atingido por essa pandemia. Tem mais de 300 mil pessoas, muitos afetados e positivados. E nós estamos fazendo, o Plano São Paulo, foi publicado hoje, o Plano São Paulo, de saída gradativa, a partir do dia 11 de maio, dessa pandemia. Mas como? Verificando, sempre priorizando a vida. Sempre priorizando a vida. A economia é importante, mas ela não é versus saúde. É saúde mais economia. Então, assim, eu diria que esse PDI, que é o que você falou, Humberto, esse PDI que nós falamos agora, com o seu plano dele, ele pode ser, eu sugiro que ele seja revisto, já depois dessa pandemia, e já ir pensando, não deixar para a hora. Agora, olha aí. Perfeito. Não esqueçam. Pensem que o PDI a visão de mundo que nós tínhamos até então, depois da pandemia, é diferente. É outra coisa. Os costumes, as crenças, muitos vão mudar. A relação com a família. Por exemplo, hoje eu estou no meu apartamento, no escritório. Era impensável, daqui a uns dias, você estar, todos nós, mais de 100 pessoas aqui, conversando muito descontraidamente, numa videoconferência, algo assim. Isso. Tá? Então, é diferente. A família, a relação com a família. Quantos de vocês nunca mais tinham... Nós estamos na Desenvolve São Paulo com 83% das pessoas em home office. E só vão... Eu fiz questão, aqui nós fizemos questão, no linha de pessoas. As pessoas que estavam em casa distribuíam álcool gel, máscara, e mandamos vacinar todos os colaboradores da Desenvolve. E, como eles não foram lá, eles já estavam em home office, nós mandamos entregar álcool gel e máscara na casa de cada um. Isso é uma preocupação, pessoal. Essa preocupação... É respeito e cuidado das pessoas. São pequenos detalhes que você tem que entender que as pessoas gostam e precisam ser tratadas desse jeito. Então, eu digo, planejamento tem que ter um PDI, assim como concomitante com o planejamento corporativo, certo? Para andarem aliados e alinhados. E não esqueçam, será diferente após essas medidas restritivas de efeito a essa pandemia do coronavírus. Com certeza. Ô, Nelson, eu fico muito feliz com esse e-book aqui na mão. Olha aqui, ó, como ser promovido em 6 passos. Eu fico muito feliz mesmo que isso aqui veio da série de lives que nós fizemos a semana passada. E nessa semana, no Café com o Zé, todos os altos executivos, os amigos que vieram aqui, estão referendando o que está aqui. Então, pessoal, está aí na bio do Instagram. Terminando aqui, vai lá e garanta já o seu. Por enquanto é gratuito ainda. Todos esses ensinamentos estão aqui registrados. Eu quero que você baixe lá e depois me conte se realmente fez diferença na sua vida. Eu quero registrar aqui, Nelson, um comentário do nosso grande amigo Oswaldo Garcia. Ele fala do comprometimento. E o Cleanto faz uma pergunta muito interessante aqui que eu queria fazer para você, compartilhando com todos. Ele pergunta assim, Nelson, qual foi a sua
Qual foi o marco da sua carreira que você lembra que te inspira? Olha, foram muitas, eu agradeço, eu sou muito religioso, eu agradeço muito a Deus por todas essas oportunidades. Mas eu tenho que dizer que o que fez a mudança na minha vida, lá quando eu comecei, lá que eu decidi, eu estava preparado, eu até disse para o meu filho hoje, eu estava preparado para ir para a AMAN, eu ia ser militar. Mas eu, como eu tinha sido menor do Banco do Brasil, eu fiz o concurso da Caixa e do Banco do Brasil, passei primeiro no Banco do Brasil. E naquele momento foi muito importante porque foi um divisor de águas, certo? Ninguém, logicamente, quando passa num concurso desse, vai saber o que é que vai ser depois. Mas depois daí, eu posso citar muitas coisas boas. Eu vejo que no Banco do Nordeste, quando eu passei no Banco do Nordeste, que nós fizemos o melhor resultado da história do Banco do Nordeste, mas resultados de maneira participativa. Quando eu estive na Caixa Econômica, em vários momentos, como diretor, como superintendente da região Nordeste, como superintendente do FGTS, como diretor de gestão de pessoas, eu fui o primeiro diretor de gestão de pessoas, mas eu diria o marco foi 2018, que quando nós fizemos a campanha Tamo Junto, que efetivamente a nomenclatura tem a ver com o que foi tangibilizado. Qual colocarmos mais de 6 mil gestores no estádio, e ali foi o pontapé de tudo isso. Foi uma valorização de pessoas, foi uma maneira que foi algo que nós ressignificamos, uma maneira de pensar na Caixa Econômica. Não foi feito por mim, foi feito pelas pessoas da Caixa. Quando nós chegamos agora, por exemplo, eu falei de BNB, falei de Caixa Econômica, mas vou falar aqui da Desenvolve São Paulo. A Desenvolve São Paulo deu sequência à nossa Caixa. Tem uma empresa nova, tem só 11 anos. O que mais nós fizemos em 2000, e eu vim para projetos especiais em São Paulo. Primeiro fizemos um projeto de desestatização, depois eu fui para Desenvolve. Lá nós chegando, a coisa que eu pedi foi, a pessoal fez um planejamento e fez o seguinte, vamos nos preparar para 2020. Só que em 2019, nós já demos o maior resultado da história da Desenvolve São Paulo. Nós colocamos a Desenvolve São Paulo no mapa financeiro do estado de São Paulo, e eu diria que já está no país. Nós fizemos em 11 anos, nós fizemos 5.500 operações com pessoa jurídica, privada. Nós temos 31 mil propostas de crédito somente para capital de giro do dia 12 de março para cá. Isso quer dizer 6 vezes mais em um mês e pouco do que a empresa foi em 11 anos. Quem fez? Não foi o Nelson, porque o Nelson chegou somente. É porque nós acreditamos nos valores dos empregados. Então, isso são marcos que eu citei aqui. Tem muitos outros, que lógico, mas eu gostaria de dizer esses aí. Eu acho que foi fundamental, para os quais eu diria assim, se tem alguém que merece todos os aplausos, por esses colaboradores que estavam comigo aí nessa caminhada. Ô Nelson, tudo que você está falando, no final das contas, vem a questão do propósito, do legado, do fazer sentido. A gente percebe na maneira de você falar, na energia que você passa, assim, que tudo que você fez foi com paixão e foi com significado. Vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo um trabalho grande lá no Banco do Brasil, com os diretores, com os executivos. Sabe quais as 2 competências centrais do trabalho de desenvolvimento? Lidera por visão e propósito e desenvolve talentos. Agora, nós falamos sobre isso hoje. Você só consegue fazer isso se vier de dentro e for verdadeiro. Não é isso? Perfeitamente. Eu acho que esse é o X, eu diria, esse é o segredo do sucesso. É preciso que venha do coração. E é preciso ter algo, viu? Uma coisa que venha do coração, mas que seja verdadeiro. Eu sou muito
exigente nesse aspecto. A relação é boa, dá vontade de voltar, se você realmente é respeitado e se ela é pautada na verdade, no carinho. E eu sei, quando as coisas são assim, nós realizamos objetivos, a princípio, inimagináveis. Inimagináveis. Eu queria mandar aqui também, está me assistindo aqui, eu sei, o Raul Veloso, nosso grande economista, né? Raul Veloso, que está nos assistindo também, que se recuperou agora, né? Estava hospitalizado, mas eu quero aqui desejar boa sorte, Raul Veloso, para você, que é um amigo do peito, e tantos amigos que eu estou vendo passar aqui, né? E que é muito importante, que eu nunca nem mais tinha visto. Mas isso é carinho, isso é carinho. Isso é a maneira, eu diria assim, carinhosa, amável, de dizer assim, eu gosto de você. A nossa passagem juntos foi muito boa. E quando a passagem é muito boa, ela não passa. Esse verbo aí, essa coisa passar, não existe. Porque ela é independente da distância e ela é atemporal. Ela não tem distância. Ela vai acontecer sempre. E é o que mais interessante, não são os resultados econômicos financeiros que perenizam as coisas. São os resultados de pessoas. Muita gente não se gosta. Lembra das pessoas. O caminho mais fácil de dar resultados, por a liderança, às vezes, pensa que é um caminho mais difícil, mas é o caminho que tem alicerce. Porque o que fica mesmo, quando você... Muitos estão aposentados da Caixa, outros têm ido, outros estão passando, outros estão mais na Caixa, não estão no BNB, não estão na Desenvolve São Paulo e tal. Mas as coisas boas que foram feitas ficam. E aí, tem todas as teorias econômicas, tem todas as teorias de administração, tem todas isso, mas tem algo que ele é permanente. Eu diria mais uma vez, o planejamento, com todo definido, com regras claras, o objetivo claro, tendo cada colaborador sabendo para onde está indo, como é que vai, e ele tem que se sentir respeitado e partícipe. E tem que ter, logicamente, a empresa tem que cuidar de uma política de dividir os lucros dela com esses colaboradores. É isso aí. É isso então, aí. É isso. Ô, Nelson, eu peguei esse livro aqui, ó. Primeiro coloca o tênis. Esse colocar o tênis para mim, esse aqui foi o livro que eu escrevi contando o que eu aprendi na maratona para a vida, para a minha carreira como executivo. Esse colocar o tênis aqui é atitude. Por que eu estou trazendo essa questão da atitude? Nós estamos preparando uma série para a semana que vem. Como eu falei, é para quem quer fazer, para quem quer colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Eu estou recebendo uma série de mensagens elogiando. Cada dia que tem um convidado novo, as pessoas mandam milhões de mensagens. Olha, mas foi muito bom e tal. Agora, eu quero saber o seguinte, na semana que vem, quem vem comigo para colocar em prática? Para colocar o tênis da atitude, para fazer, para colocar em prática, para a sua vida, para a sua carreira. Se for só para você ficar ouvindo e achando bonitinho, semana que vem não vai ter muita conversa, não. Porque eu quero conversar semana que vem com quem realmente quer colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui. Por isso que eu estou pegando o tênis e colocando aí no seu pé. Se você calçar o tênis, aí venha comigo a semana que vem, que nós vamos, na prática, fazer tudo que nós já aprendemos. E por falar em fazer tudo que nós aprendemos, Nelson, com certeza você já participou de centenas de bancas de avaliação, de processo de seleção interna, de entrevista de emprego. Você, na posição de avaliador, o que te impressiona bem que o candidato chega e você já olha e fala assim, esse cara é bom. Que recado você daria para quem está se preparando para uma entrevista, para um processo de seleção e, de repente, quer chegar lá e mostrar para o avaliador que ele é a melhor opção? Olha, eu sempre coloco, é muito bom isso aí, porque quem vai para uma banca de avaliação geralmente pensa que o mais importante é o conhecimento. Conhecimento é importante? É importante, mas não é o essencial. Eu olho, principalmente o comportamental.
Cada pergunta que é feita, cada maneira, tem algo que você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Eu sempre procurei as pessoas que tinham o poder de transformação, de transformar aquele ambiente que ela está inserida, e eu já penso o seguinte: como ela vai atuar naquele cargo ou naquela função que ela está, para a qual está tendo a seleção. Como fazer aquele, quais são os objetivos que teríamos ali? Eu sempre eu vi muitas bancas levando e verificando só um conhecimento puro e simples. Não é o caminho que eu particularmente sigo. Eu sigo. Pessoal, nós já ouvimos isso aqui essa semana, hein? Continua, Nelson. Eu sigo o comportamental. Tem algo, a maneira de lidar com as pessoas. O primeiro item para qualquer líder é saber lidar, o nome já diz, para redundância, com as pessoas. Lembrem-se, por mais que tenha aqui, eu estava aqui, concluindo isso aqui. Aqui é a inteligência artificial. Se a gente não tiver cuidado, o Harari diz aí o seguinte: daqui um dia, com essa inteligência artificial, você entra ali, curte qualquer coisa, o cara está sabendo mais do que a sua vida do que você mesmo. Ele não só induz a você um lado, tudo. É uma coisa que vai entrando na sua vida que você não pode deixar que a vida leve. Então, o que é que eu vejo? Sair de situações difíceis. Pode ver, cada vez que você vai numa banca, vocês têm que ter o conhecimento, tem que ter. Mas quais são as habilidades que você tem? Quais são de sair de situações difíceis? Como é que... Porque você tende... E aí você está falando na seleção, mas eu já entraria na própria exercício da função ou cargo para o qual foi selecionado. Você muitas vezes pensa, e eu bato nessa tecla, resultados. Nos lugares que eu passei, não só eu, mas com os colaboradores, com o time que nós tínhamos, sempre demos resultados. Mas nunca foi o foco principal. Nunca. A empresa vai chegar no que coisa. Mas o foco... Falo muito isso também. Pessoas. Como você tem a política de pessoas. Como é que você vai fazer essa seleção? A seleção já é direcionada, muitas vezes. Se você vai fazer seleção direcionada, pelo amor de Deus, tenha hombridade e coloque na função, você se responsabilizando. Porque a coisa tem que ser verdadeira. Então, são coisas pequenas, parecem pequenas, mas tem a ver com uma coisa chamada ética, que eu falei lá no início. Ética, foco, compromisso e respeito. Isso são fatos que não podemos abrir mão disso. E olhe, as verdadeiras amizades, as pessoas, a gente tem com isso. Com isso. E aí, vocês, aí onde é que entra o amor? Esses itens levam ao amor verdadeiro. Ao amor verdadeiro. Não ao amor que é da boca para fora. Esse não vale. Esse não vale. Nelson, eu falo todo dia aqui que tem duas coisas sagradas para mim: gratidão e amizade. Você falou algumas vezes sobre essa questão do coração, da amizade. Eu estou sentindo assim, eu falo isso com emoção. Quantos amigos eu recebi aqui essa semana para tomar esse café? Puxa vida, você, por exemplo, Urbano, as pessoas que tiveram aqui essa semana, o Silvani, o Valtinho, são pessoas, o Everton, que teve aqui na segunda-feira, o Everton, que é um jovem executivo, nosso amigo, tiveram aqui pela amizade. E é isso que a gente leva, gente. É isso que a gente leva. Graças a Deus, se a gente for fazer outra série de Café com o Zé, nós vamos ter muitos amigos, assim como eu sei que o Nelson tem, esses outros amigos que vieram têm. É isso que vale a pena na vida. Não é só o cargo que você ocupa, até porque o cargo passa. Não é isso, Nelson? É isso. É isso. Entender que cargo não pode ser maior do que você efetivamente pensa que é.
eu vejo muitas coisas e você não pode se apegar a cargos, porque eles passam. O que fica realmente são as coisas boas que você realizou junto com a equipe. E aí, hoje mesmo, eu podia muito bem trazer muitas teorias para a gente conversar aqui. Não é isso que interessa. No meu entendimento, não é isso que interessa. O que interessa é ser verdadeiro, ser tranquilo, ser algo, como eu poderia assim, espontâneo. A palavra é espontânea. Uhum. Espontaneidade. Por quê? Por mais que a matéria ou que o setor que você quer trabalhar seja difícil, você tem como ir buscar o conhecimento. Agora, esse momento, e principalmente agora, viu, Zé Humberto, que é o momento de ressignificar a vida. Eu volto a dizer, nós estamos vivendo um momento histórico. Essa nossa conversa que nós tivemos essa semana toda, nós vamos lembrar no futuro que foi num momento que o mundo passa por transformação. Por mostrar, por exemplo, que o capitalismo puro e simples não resolve tudo. Não é só o ter. É preciso ter algo. O que o dinheiro faz frente à pandemia agora, já que não tem nenhum tratamento, nenhuma vacina? E aí, tudo que você tem não serviu. Olha como muda a coisa. Por que fome no mundo? Por que não ter que agir? Por que a humanidade ressignifica esse momento? Mas como é que vai fazer? Não vamos querer só mudar a humanidade, mas vamos começar da gente. O que a gente pode fazer para ressignificar que a humanidade é a soma de cada um? Como uma empresa é a soma de cada colaborador. Então, eu acho que isso, viu, é muito importante para fazer as coisas acontecerem. É fundamental. E eu digo assim, eu me acho um privilegiado nessa caminhada, porque se tem alguém que foi ajudado na caminhada por tudo, eu fui um e que eu agradeço a todos, exatamente por isso. Muitos estão assistindo aqui, vocês não sabem como eu amo vocês, viu? Vocês não... Pessoal, vou inclusive falar assim, quem está gostando dessa conversa com o Nelson, bota um coraçãozinho aí, só para a gente ver. Aí, ó, Nelson. Ô, Nelson, eu vou deixar uma tarefa de casa para você. Assim que a gente terminar, essa live vai ficar no story do Instagram. Vale a pena você pegar e ver de novo com calma para você ver a quantidade de manifestações de carinho que você está recebendo aí, dessa turma que está com a gente. É realmente gratificante a gente ver a quantidade de mensagens de carinho que estão chegando aqui. Então, a tarefa de casa vai ser amanhã, você pegar, e tem que ser aí no Instagram, porque senão sai os comentários, para você ver de um por um com calma. Vai valer muito a pena. Eu sei que vai te encher de emoção, viu, Nelson? Legal. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui. Todos os dias nós estamos... Todos os dias, Nelson, nós estamos sorteando 5 livros para as pessoas que participaram no dia anterior. Então, eu tenho aqui o nome das 5 pessoas que foram sorteadas ontem. Madalena, inclusive, já entrou em contato com essas pessoas e nós vamos estar encaminhando o livro. Primeiro coloca o tênis e vamos encaminhar também 2 livros do Valtinho. E carinhosamente autografados por mim e pelo Valtinho. Então, ontem, quem ganhou o livro foi o Douglas Araújo, o Ednilson Vargas Viegas, a Marcela Mendonça, o Luiz Henrique e Clausens. Ontem nós tivemos mais de 200 pessoas com a gente e nós tivemos aqui esses números, tá? Então, nós vamos identificar quem são as pessoas. Na segunda-feira, no nosso horário de sempre, 19h42, nós vamos estar aqui e vamos divulgar os nomes e vamos, com muito carinho, encaminhar para cada um de vocês os livros para os ganhadores. Ô, Nelson, então, olha para você ver,
o tempo passa e a gente não vê. Nós tínhamos falado que a gente ia conversar 30 minutos. Nós já estamos chegando a 60 minutos e nem vimos o tempo passar. E graças a Deus, e agradecemos mais uma vez a cada um, todo mundo está aí com a gente. Então, eu queria te passar para você conversar mais um pouquinho com as pessoas e fazer suas despedidas. Não sei se você ouviu quando eu estava falando, que parece que cortou um pouquinho. Você está me ouvindo, Nelson? Parece que cortou um pouco o áudio seu. Quando aconteceu isso com você não está ouvindo. Sai e entra, só para a gente dar a mensagem final. Sai e entra. Sai e entra. Será que se eu tirar aqui, ele vê? Você está ouvindo ele aí, não? Nelson, sai da live e entra de novo. Sai e entra. Vamos ver se vai voltar. Eita! Puxa vida, que pena esse problema no final, gente. Muitos ensinamentos, muita coisa boa aprendemos com o Nelson hoje. Vamos esperar um pouquinho para ver se a gente volta, que a gente queria ouvir a despedida. Com certeza ele vai trazer para despedir de todo mundo. Ele saiu, vai entrar de novo. Pessoal, o Nelson saiu, vamos ver, vamos esperar só um pouquinho. Segura um pouquinho aí, que eu queria muito que ele pudesse despedir de vocês, de todos nós. Puxa vida, foi muito bom estar com ele aqui. Então, vale a pena a gente esperar e para a gente poder se despedir dele. Opa! Não quer? Travou. Aí, ó. Pessoal, o Nelson tá voltando, hein? Espera aí só um pouquinho para a gente despedir dele. Isso. Vamos lá. Atenção, vamos lá. Eita! O Nelson está entrando e não está finalizando a conexão dele. Vamos lá. Vamos lá, Instagram. Ajuda um pouquinho aqui para a gente finalizar com chave de ouro. Eita! Pessoal, infelizmente, nós não estamos conseguindo retomar a conexão com o Nelson. Então, na próxima semana, nós vamos continuar conectados, hashtag 1942, como eu disse, para quem quer colocar em prática. A semana que vem é colocar em prática. É a gente pegar tudo que nós aprendemos. Eu quero falar de procrastinação, como é que você sai da procrastinação, como é que você sai da inércia,
como é que você tem um planejamento e executa com disciplina esse planejamento. É isso tudo que eu quero fazer junto com vocês a semana que vem. Dizendo que ele solicitou a entrada. Pessoal, olha, infelizmente nós não vamos conseguir conexão com o Nelson, como eu falei para ele. Ele vai entrar depois e vai conseguir ver todas as manifestações de carinho, tudo de bom que ele recebeu. Tá bom, gente? Gratidão por todos vocês estarem com a gente todos os dias. Hashtag 1942. Grande abraço a todos e vamos juntos!